Senhor. Que alegria nos reunimos nesta noite para celebrarmos este grande mistério da ressurreição do nosso Deus. Nós continuamos celebrando aquele mesmo mistério que iniciamos na quinta-feira, quando nos perguntávamos o que estamos celebrando. Na quinta-feira, o que estávamos celebrando? Ontem, na sexta-feira, o que nós celebramos? E hoje, meus irmãos, o que nós estamos celebrando? O único e grande mistério de um Deus apaixonado, de um Deus que nos ama e que nos ama com amor infinito, com um amor que não dá para medir com as medidas humanas. Quando nós nos reunimos nesta noite e nós iniciamos a Santa Missa lá na porta da igreja, e toda esta grande missa, essa grande vigília fala por si mesma, e cada gesto quer nos dizer algo, quer nos mostrar algo, quer nos revelar algo que é muito importante para a nossa compreensão de tudo isso que estamos celebrando. Lá nós abençoamos o fogo, e naquele fogo foi acesa essa grande vela, esta vela que é símbolo da ressurreição do Senhor, que é símbolo de Cristo ressuscitado. E durante todo o tempo pascal, esta vela permanecerá acesa durante as celebrações, simbolizando assim que Cristo, luz do mundo, brilha nas trevas, que a morte não tem o poder, que a morte não teve a última palavra. E depois, quando acendemos nesta grande vela e cada chama foi sendo passada a cada um de nós, e todos nós ficamos iluminados nesta vela que, mesmo se doando, mesmo dividindo a sua chama, não se enfraquece, mas permanece com o mesmo fulgor. E assim também é Cristo, e assim também somos cada um de nós quando dividimos, quando passamos aquilo que Cristo nos dá, a sua graça, a sua luz, a sua força. Tudo isso são ensinamentos muito bonitos para cada um de nós. E depois, durante um longo período, nós ficamos escutando as leituras do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento, tantos salmos, e tudo isso, todas essas leituras foram contando para nós uma história que é a minha história, que é a sua história, que é a nossa história. Que história é essa? Qual é essa história que nós escutamos? É a história da salvação, a história de um Deus que cria, que redime, que caminha junto, que não abandona, que é sempre fiel. Essa é a história de cada um de nós com Deus, meus irmãos. Nós começamos escutando lá no livro do Gênesis, quando Deus cria todas as coisas do nada. Deus, sendo Deus eterno, todo-poderoso, cria do nada, a partir do nada, todas as coisas, a partir da sua vontade, no seu Filho, no seu Verbo, que é a sua palavra, e através desta palavra criadora, todas as coisas começam a existir. Deus cria o céu, cria a terra, as águas, os seres vivos, as plantas, os animais, e Deus cria a sua obra-prima. Deus cria algo que é sua imagem e semelhança. Deus cria o homem, Deus cria cada um de nós. E naquele momento da criação, quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, ali no pensamento de Deus, que já é eterno, Deus já trazia cada um de nós. E Deus sabia que em um determinado momento dessa história, eu passaria a existir aqui na terra e vocês passariam a existir, mas nós já existíamos no pensamento eterno de Deus. Antes que fôssemos formados no seio de nossas mães, Deus já nos conhecia, Deus já nos amava, Deus já nos esperava. E meus irmãos, essa história que começa tão bonita, né? Deus que cria ali o homem e a mulher, Deus é amigo do homem e da mulher, Deus caminha junto no jardim com o homem e com a mulher, Deus fala, Deus está ali face a face com aquele homem, com aquela mulher. Que coisa bonita, que história bonita.
Mas aí, meus irmãos, entra o pecado nessa história. Aí entra a tentação, entra o inimigo, entra o diabo. E aquele homem e aquela mulher que eram amigos de Deus, que caminhavam com Deus, agora se escondem, têm vergonha. Quando Deus chama, eles se escondem porque sentem vergonha de Deus. E meus irmãos, o homem então começa ali a se afastar do Senhor. O homem fica com o seu coração manchado, chagado por causa do pecado. E por causa daquele primeiro pecado, todos nós recebemos esta herança maldita que é o pecado. E meus irmãos, continuando essa história, nós fomos ouvindo, Deus começa já a traçar o seu plano de salvação para esse homem que se afastou de Deus, para esse homem que agora sente vergonha de Deus. Deus começa então a pensar: como vou resgatar de novo, como vou trazer de novo essa humanidade para ser meus amigos, para estarem comigo, para caminharem comigo ao meu lado. E então Deus escolhe um homem chamado Abraão. E Abraão então, a sua descendência forma um grande povo, e esse povo é um povo escolhido por Deus. De Abraão nasce Isaque, de Isaque nasce Jacó, que é chamado Israel, e de Israel, de Jacó, nascem 12 filhos, e esses 12 filhos então formam as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos, com seus filhos e netos, e assim vão crescendo, e aquele povo então é o povo escolhido de Deus. Novamente Deus caminha com aquele povo, Deus está junto com aquele povo, Deus reina sobre aquele povo. Mas aí novamente aquele povo é infiel ao seu Deus. E aquele povo então, sendo infiel a Deus, por causa do pecado, por causa da inveja, por causa do ciúme entre os irmãos, vendem um dos seus irmãos e ele vai acabar no Egito. E depois todo aquele povo que era protegido por Deus, que era amado por Deus, vai para o Egito, e ali no Egito começam a ser o quê? Escravos. E essa escravidão no Egito, meus irmãos, é um símbolo, já é uma prefigura daquela escravidão da qual todos nós seríamos vítimas, a escravidão do pecado. E ali, meus irmãos, Deus olha para aquele povo escravo ali no Egito, aquele povo que Deus tanto amava, aquele povo que Deus escolheu, e Deus não abandona de novo aquele povo. Deus suscita do meio daquele povo um homem novamente, chamado Moisés. E Moisés então, a mandado de Deus, começa toda a sua peregrinação para libertar aquele povo da escravidão ali do Egito. E começam então, saem do Egito, fugido do faraó, do seu exército, e nós escutamos na leitura que o faraó envia os carros, envia os cavaleiros atrás do povo, tentando resgatar de novo aquele povo, não tentando deixar aquele povo ir embora, mas Deus abre o mar para o seu povo escolhido passar, e fecha novamente o mar, e ali os cavaleiros do faraó morrem afogados. E aí, meus irmãos, nós podemos pensar, que grande demonstração de amor de Deus para aquele povo, abrir o mar. Imaginem que espetacular, que grandeza do poder de Deus, abrir o mar vermelho para que o povo passe a pé enxuto. E aí nós pensamos, aquele povo nunca mais vai trair o Senhor, aquele povo vai ser fiel, porque diante desse sinal magnífico, não tem como ser infiel ao Senhor mais. Mas basta o povo caminhar um pouquinho e o povo novamente é infiel ao Senhor. Basta chegarem ali no deserto e na primeira dificuldade o que eles falam? Era melhor ter deixado a gente lá no Egito, escravos, porque lá pelo menos a gente tinha carne, a gente tinha cebola, a gente tinha alimento para comer. Era melhor a gente ser escravo, continuar escravo, do que passar por essas dificuldades aqui no deserto. E meus irmãos, Deus na sua paciência continua ao lado daquele povo. Aquele povo constrói um bezerro de ouro,
adora como se fosse Deus, aquele povo tenta o Senhor Deus, aquele povo pede para que Deus envie alimento, depois eles falam, já estamos com nojo desse alimento que Deus está nos dando. E diante de tudo isso, Deus permanece fiel. Deus nunca abandona a sua aliança. E aí, meus irmãos, aquele povo chega um certo momento, eles pensam, todos os outros povos têm um rei, nós também queremos ter um rei humano, nada desse negócio de Deus reinar sobre nós, nós queremos um rei humano como todos os outros. E Deus então, na sua bondade, concede esse pedido a eles, alertando das dificuldades que eles sofreriam, mas mesmo assim aquele povo de cabeça dura preferiu ter um rei humano do que somente o Senhor reinar sobre eles. E então vem as dificuldades, o povo começa a sofrer de novo, o povo é exilado na Babilônia, o povo sofre, mas não deixa de ser cabeça dura. E aí Deus envia então os profetas, e pensa, agora eles vão escutar os profetas que vêm e anunciam, olha, se convertam, olha, voltem o coração para o Senhor, voltem-se para o seu Deus, deixem essa vida de pecado, abandonem esta vida de longe de Deus. E meus irmãos, mais uma vez aquele povo não escuta a voz dos profetas. E então Deus, agora no extremo, no cume do seu amor pela humanidade, o que Ele faz? Envia o seu Filho, envia o seu próprio Filho. Deus Todo-Poderoso se faz homem, desce aqui na terra, para ver se o povo de cabeça dura agora escuta a sua palavra, abre o seu coração e verdadeiramente se converte. E o que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu? O Filho de Deus, o nosso Deus, foi morto na cruz por esse mesmo povo de cabeça dura. O povo que não escutou Abraão, que não escutou os filhos de Abraão, que não escutou Moisés, que não escutou os reis, os profetas, também não escutou o Filho de Deus e o crucificaram. E aí, meus irmãos, nós pensamos, essa história então acaba de forma muito triste. Essa história então acaba com a derrota de Deus. Deus é derrotado pelo povo de cabeça dura. Deus é morto na cruz, a história acaba aqui. Se a história acabasse aqui, meus irmãos, nada teria sentido. Se a história acabasse aqui, Deus nunca teria criado o homem, Deus nunca teria caminhado junto com o homem, Deus nunca teria tido tanta paciência como Ele teve com o homem, porque a história não acaba na cruz, a história não tem fim ali naquela cruz. E a nossa vida também, meus irmãos, mesmo que tenha que passar pela cruz, ela não termina na cruz, porque o Senhor, o nosso Deus, dando uma prova maior ainda de amor por esse povo de cabeça dura que somos nós, ressuscita dos mortos, vence a morte, e a morte não tem mais a última palavra. E agora, meus irmãos, Deus abre para nós definitivamente as portas do paraíso. Aquilo que parecia derrota, na verdade era a grande vitória. Aquilo que era tristeza, na verdade foi fonte de grande alegria. Aquilo que parecia fraqueza de um Deus que morria na cruz, na verdade era a força de um Deus que vencia a morte, que rompia as barreiras da morte, para que nós, povo de cabeça dura, pudéssemos também estar com Ele no céu, no paraíso, para que nós também com Cristo fôssemos libertos e para sempre libertos da escravidão do pecado. Meus irmãos, Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte, o pecado, a derrota não tem a última palavra sobre a nossa vida, sobre esta nossa história de salvação. Essa nossa história continua sendo escrita, essa nossa história continua sendo traçada, e nós precisaremos um dia
ao findar a nossa vida, assinar de forma bem bonita o nosso nome no livro da vida, concluindo de forma esplêndida e magnífica esta nossa história, que passa pela cruz, mas que tem o seu fim na ressurreição gloriosa do Senhor. Por isso, meus irmãos, hoje é o dia mais importante para nós. Hoje é dia de nos alegrarmos, hoje é dia de festejarmos, hoje é dia de demonstrarmos a nossa fé que professa que Cristo, morto, sepultado, ressuscitou dos mortos e agora vive e vive para sempre. E agora vive e nós com Ele viveremos. E por isso é motivo de alegria para todos nós. A nossa fé é esta, meus irmãos. A nossa fé se resume nisto. A nossa fé se resume em acreditar que o Filho de Deus se fez homem por cada um de nós, morreu na cruz, como celebramos ontem, e ressurgiu da morte vitorioso. E nós, se caminhamos com Ele, se ouvimos a sua palavra, se deixamos de ser cabeça dura, como o povo do Antigo Testamento e como tantas vezes nós também somos, se nos reconciliamos com Deus, nós também somos vitoriosos, nós também ressurgiremos para esta vida eterna com Cristo. Meus irmãos, todos nós fomos sepultados com Cristo no batismo, todos nós somos filhos e filhas de Deus, e esta nossa condição de filhos e filhas de Deus não é algo meramente que nós podemos desprezar, não é algo insignificante na nossa vida, mas é algo fundamental. Eu sou filho de Deus, eu sou filho amado de Deus. O meu Pai enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim, e eu devo viver agora segundo esta minha condição de filho amado de Deus, e experimentar na minha vida, como diz São Paulo, a força da ressurreição de Jesus. Convido cada um de vocês, meus irmãos, neste dia, a experimentarem no coração de verdade a força da ressurreição de Jesus, a força que vence a morte. Qual é a maior força deste mundo que é capaz de vencer a morte? Somente a força da ressurreição de Jesus. E nesta força de Cristo, nós também somos fortes, nós também somos vitoriosos, nós também conseguimos carregar as nossas cruzes, porque nós sabemos que lá, no final da nossa caminhada, nós nos encontraremos com Jesus vivo, glorioso, eternamente vivo, e nós também viveremos com Ele. Nós sabemos que o nosso Redentor está vivo, e com Ele também nós viveremos para sempre. Esta é a nossa fé, esta é a nossa grande alegria que celebramos neste dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.